ele vai continuar no exílio, depois, se eu não me engano, ele fica um pouco na França, na Inglaterra, ele vai acabar morrendo no exílio, né? Pouco tempo depois, inclusive de câncer, ele não chega a desfrutar da riqueza que ele acumulou, isso fica para os herdeiros dele, se é que ficou de fato. Ah, deve ter ficado, né? porque ele sempre aparece aí como uma opção para voltar para o Irã. Não, eles são os chás no exílio, né? Os Pahlavi no exílio, toda hora ali alguém, né, jogando golfe. Tudo. Reza a lenda que o Reza Pahlavi, ele não sabia falar persa. Ele não sabia falar o próprio idioma do país. Bota fé nisso. O cara tinha sido criado na Inglaterra, fez universidade na Inglaterra, estudou fora. Não era a língua primária do cara. Né? Tem um ponto, só abrindo um parênteses aí, que a gente vê muito vídeo na internet, né, propagandista, que mostra o Irã na época do Shah. Então aí mostra as mocinhas andando em Teherã, com roupas mais ocidentalizadas, frequentando lojas, comprando, bem aquele perfil, né, de uma pessoa na Europa ou nos Estados Unidos. Como era o Irã na época do Shah. Gente, havia polícia de repressão absurda. Absurda. Quem quisesse ali realizar os preceitos religiosos eram perseguidos. Então, aquilo ali... a mesma coisa atualmente. Todo mundo acha que você vai para Teherã, né, que todo mundo tá com burca. Eu acho que é Riad que é assim. Não, é só a Riad. É só a Riad. Gente... Na verdade, a Arábia Saudita obriga as mulheres a usarem burca em público, mas não são todas as mulheres. É um grupo específico, tem que ser as mulheres não casadas e tudo. É um grupo específico. A grande maior parte das moças no Irã é o hijab, né? Que é o lenço. Isso. Outro ponto, lá elas fazem universidade, lembrando que as universidades iranianas são uma das melhores do mundo. Né? O parlamento iraniano é muito diverso. Isso. Ele é representativo não só das minorias partas, persas, dos grupos ali das fronteiras com o Afeganistão, Turcomenistão, tudo. Eles são representados dentro do parlamento. Todos eles têm assento garantido, todos eles participam. Homens e mulheres têm uma participação representativa razoável. Poderia ser maior, mas também poderia ser maior que no Ocidente. Né? Então, até aí... A noite de Teherã, que é a principal cidade, né, cara, é rica, como a de São Paulo. Você tem restaurantes, bares. Todo mundo tem uma visão aqui no Brasil que as pessoas não saem nem para comer uma pizza à noite. Pelo contrário, gente. Apesar de um país seguir alguns preceitos religiosos que é diferente do seu... A vida cotidiana lá dentro do regime islâmico, cara, é aberta. As pessoas vão para as ruas, saem, compram. Diferente que você tem alguns países ali da região do Golfo. E aí a grande questão é você entender os parâmetros culturais. O muçulmano que realmente pratica o seu islamismo internamente, seus 5 preceitos básicos, né, faz todo o processo muçulmano vigiado mesmo por si mesmo, né, por ele sim se policia para determinados comportamentos sociais que ele considera repressivo. Então, ele não pratica, mas ele não fica repreendendo, perseguindo todo mundo, tá? Curiosidade. No Irã, em Teherã, eu já vi, né? Mas acho que deve ser na maior parte das capitais, deve ser mais ou menos assim. Cidades menores, mais conservadoras e tradicionais, talvez menos. Você pode consumir bebida alcoólica em público. Nos Estados Unidos, não. Olha só, nos Estados Unidos, se você sair com bebida em público alcoólica e consumir na rua, você paga multa, é preso, né? Você não pode. Você tem que colocar num saquinho plástico, num saquinho de papel. Você tem que levar para casa e consumir na tua casa. Se você estiver no teu quintal e abrir a sua latinha de cerveja no teu quintal, tudo bem. Mas na calçada não pode. Né? No Irã pode. Aí. Né? E aí a gente está dentro desse processo, né, da revolução, né, Bernardo? Né? De toda essa convulsão social em pró aí dessa virada de chave e a subida no poder do Ayatollah Khomeini. Uhum. Tá? De onde ele vem, de onde ele aparece, e por que a escolha dele para ser o líder dessa revolução?
O Ayatollah Khomeini, ele passou assim, em um determinado momento ali nos movimentos contrários ao Shah Reza Pahlavi, ele passou a ser Uma voz. uma espécie de interlocutor oficial de todos aqueles 3 movimentos que eu citei. Dos desesperançosos economicamente, dos nacionalistas extremados e do movimento religioso xiita. Ele foi meio que porta-voz. Então ele era usado como... Porque, assim, a figura dele tinha uma certa proteção social maior do que os outros grupos. O movimento nacionalista, que tinha ali sindicalista, tinha líderes empresários, esse movimento nacionalista, ele era alvo muito fácil da repressão do Shah Reza Pahlavi e dos seus seguidores. O movimento de descamisados iranianos, né, os pobres iranianos, nem se fala, né? Pô, é pobre, vai apanhar em qualquer lugar de história do mundo. Agora, o Ayatollah era uma figura religiosa importante, então era mais difícil para o Shah Reza Pahlavi censurar ele publicamente ou, de certa forma, coibi-lo. Então ele meio que se tornou um porta-voz dos movimentos todos. Todo mundo convergiu em volta dele. Isso fez com que ele ganhasse projeção, ganhasse não só visibilidade, mas ele ganhasse poder e influência real. Tanto é que chegou uma hora que ele realmente foi ameaçado, ele poderia ir preso e ser executado por ir contra o regime. Seria muito difícil impedir que isso acontecesse. É quando ele vai para o exílio, acontece aquela historinha que eu contei da França. Mas quando ele volta, a revolução está em curso, já está explodindo o processo. E ele torna-se o grande, não só porta-voz, mas o grande símbolo desse movimento revolucionário. Ele era a entidade que resistiu ao Shah Reza Pahlavi. Diferente de outros que foram mortos, julgados indiscriminadamente, assassinados. Então o negócio foi tenso. Aí, com o Shah Reza Pahlavi fugindo do território, você tem uma abertura. Um vácuo de poder. Um vácuo no poder. O Ayatollah ocupa, mas ele ocupa com muita rapidez e muita força, com os grupos mais conservadores. Ele traz os conservadores nacionalistas para dentro do seu governo e aí ele promove uma perseguição aos outros grupos, inclusive os seus aliados. Tá? Vai haver um expurgo. Ele vai chegar a matar nacionalistas no governo numa tentativa de fazer uma limpa no governo de aqueles que ele chamava de servos leais do regime do Shah. Então ele queria eliminar qualquer tipo de possibilidade de não ser os ayatollahs quem determinasse o que seria. Quando, depois da Revolução concluída, eles apresentam um texto constitucional baseado na estrutura do Alcorão, seguindo preceitos do Alcorão como orientação constitucional do país, isso estabelece um governo teocrático moderno, tá? Que vai seguir a Sharia, vai seguir a lei islâmica. E a partir dali, tudo passa a ser justificado dentro da Sharia. Então, qualquer elemento que fosse contra o movimento poderia ser interpretado como um confronto à fé islâmica. E a partir dali que começa uma série de perseguições internas. Nossa, aí a repressão fica forte? Nem tão forte, fica forte em alguns setores, mas eram muito menos pessoas que não eram muçulmanas xiitas ali do que se imagina. Né? Vai ter um grupo de perseguição, mas muita gente se exila, sai do país, abandona o processo. O Irã assume uma posição internacional que fica num limbo dúbio. Você tem que sacar, ó. Eles estão em 79, eles anunciam um governo teocrático. Estados Unidos fala, o que a gente faz com isso? Rússia fala, o que eu faço com isso? É isso que eu ia te perguntar. E agora? O que a gente faz com isso? Tá, por que os Estados Unidos não deu um contra-ataque já que o Shah Reza Pahlavi tinha apoio dos Estados Unidos? Ele deixou acontecer. Será que era interessante? Eles achavam assim, não, vão negociar com a gente. Não é possível. Ou a União Soviética estava ali de olho, deu um apoio, mas ao mesmo tempo é um governo teocrático, vai totalmente fora da ideia, né, do socialismo soviético. Eu gosto de pensar que, por pior que possa ser, tá? Não é um elogio, tá, gente? Tomem cuidado. Leiam nas entrelinhas. Por pior que possa ser,
Jimmy Carter, Ronald Reagan, até o Bush, pai, Bush filho, eles eram menos estúpidos do que os atuais governantes norte-americanos. Por quê? Porque eles sabem que não dá para dominar o Irã oficialmente. Eles não conseguem ocupar aquele país. É muito grande. A resistência é muito grande, as montanhas são enormes. Se o próprio, para pensar, se o próprio Irã não conseguiu encontrar a porcaria de um piloto norte-americano que caiu no território deles, imagina os Estados Unidos encontrando alguma coisa lá.